Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Para mim é um prazer muito grande poder estar com vocês nessa noite, para juntos podermos atentarmos à palavra de Deus. E eu gostaria de dar algumas informações a vocês nesta noite. A primeira delas, eu não sei se você ficou atento para observar o que Deus está tentando nos dizer desde que o culto começou. Algumas mensagens foram ditas aqui, eu anotei aqui, e uma delas foi: Deus requer de nós uma atitude. Outra mensagem que me chamou a atenção foi Deus falando no momento de entrar no barco, quando o irmão falou sobre o barco sacudindo. E eu quero falar para você que não existe crescimento, não existe multiplicação, se não houver uma atitude de comprometimento. É muito comum nós olharmos para os vencedores e acharmos que as pessoas venceram por acaso. Qual é o critério que Deus tem para dar vitória para alguém? Será que Deus tem os seus privilegiados, a quem escolheu a seu bel prazer fazer deles vencedores, e olhar para outras pessoas e dizer: eu não gostei de você e por isso você não vai vencer? Será assim que é assim que funciona? Não. Nós vamos ver hoje que pessoas que crescem, que multiplicam, que vão além, fazem coisas que os perdedores não fazem. Pessoas que assumem compromissos, pessoas que tomam decisões certas, colhem frutos daquilo que decidiram. É meio filosófico, mas a vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, mude o que tu está gritando. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele... não gosto do que eu estou colhendo. Mude o que tu está semeando. Foi Deus que falou, não fui eu. Pastor, não gosto do que eu estou vivendo. Mude o que tu está fazendo. Você está colhendo. O meu marido. Quero te dar uma notícia muito ruim. Tu tem um marido que merece. Tu tem a esposa que merece. Não é? Não sou eu, não fique chateado comigo, não. Eu só quero te falar hoje, por quê? Porque nós estamos num tempo de crescimento, de prosperidade, de multiplicação, de viver coisas extraordinárias na presença de Deus, de pararmos de ser meros narradores de histórias alheias. Hoje o milagre está sempre acontecendo ali, pastor. Ali. Você passou em cima de uma nota de 100 e o cara que veio atrás achou. Estava ali. E o cara gritou: achei, tu acabou de passar. Aí sabe qual é a história? Rapaz, passei em cima de uma nota de 100, nem vi. Tu acredita que o cara que veio atrás achou? História dos outros. Está na hora de nós termos as nossas próprias histórias para contar, do que Deus tem feito, não ali, mas sim aqui. Está na hora das coisas pararem de acontecer lá e acontecer aqui, na minha casa, no meu ministério, na minha vida, na minha família. Essa história tem que mudar. E hoje eu quero te dar algumas. Eu não ia nem ministrar isso, eu tinha preparado outra mensagem para falar de multiplicação, mas o culto caminhou e Deus falou assim: meu filho, você fala isso que eu falei contigo. E eu falei: eu estou aqui para obedecer. Então eu quero que você acompanhe comigo pessoas sensacionais que cresceram, multiplicaram, foram além, mas tiveram atitudes que os outros não tiveram. Abra sua Bíblia em Mateus. Gosto muito. Mateus
capítulo de número 14, versículo de número 22. Mateus 14, 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Ajude aí quem não achou aí. Mateus 14, 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, de que maneira? E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram o quê? É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse o quê? E Pedro, descendo do barco, andou sobre e foi ter com. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a tua palavra continua falando conosco. Queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? O texto diz assim, na minha tradução, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a passar adiante, entrar no barco e passar adiante para o outro lado. Tem alguém que não está com a tradução compeliu e tem outra coisa escrita? Levante a mão. O que está escrito aí? Obrigou no seu. Outro aí, tá? Tem alguém com outra? Insistiu, compeliu, obrigou, ordenou. Eu não sei qual tradução você tem na mão, eu só sei que ela indica uma coisa: os discípulos não estavam a fim de entrar, porque senão não precisava obrigar. Você só obriga quem não quer. Jesus falou: eu quero todo mundo nesse barco agora. No barco. No barco, não estou pedindo, estou mandando. Quero vocês dentro desse barco, entendeu? Ele estava mandando quem? Seus? Porque uma característica do discípulo é estar pronto para. Se você não está pronto para obedecer, meu filho, você pode ser qualquer coisa nessa vida, mesmo discípulo. E obedecer a Deus não é nada bom. Porque Deus manda que nós façamos aquilo que nós não queremos. Paulo disse isso. É ou não é? Porque o slogan da humanidade é seja feliz. O slogan de Deus é seja santo. É assim que funciona. É ou não é? Então pare para pensar. O discípulo não estava a fim de entrar, até porque tinha inúmero motivo para não querer. A última vez que estiveram num barco com ele, quase que o barco afundou. Foi traumático. E pior, da outra vez Jesus estava com eles. Dessa vez Jesus disse: vão vocês que eu vou depois. Depois como? Se tinha um barco só. O discípulo pensaram: ele não vai não, hein? Quer matar a gente. Contrariando as expectativas, entra no barco e vão para o outro lado. Jesus fica sozinho e o texto diz que o vento era. Quem mandou eles irem? Jesus tem autoridade sobre vento e mar? Então o vento tinha que estar soprando para onde, se eles estão obedecendo? Por que o vento está soprando contra, se eles obedecem? Porque Jesus quer deixar um legado, Jesus quer deixar uma história, e nós só crescemos em meio a vento contrário. É ruim, ninguém aqui é masoquista, gosta de coisa ruim, mas cá convenhamos, que as dificuldades nos fazem crescer como gente. É ou não é? Jesus falou: vão vocês que eu vou depois. Entraram, escureceu, também não disse que horas ia. Vão vocês que eu vou depois. Escureceu, o mar virou, a água querendo entrar, o vento soprando, nem todo mundo era pescador. Mateus era cobrador de impostos, não sei nem se ele sabia nadar. Um olhando para o outro, eu imagino a adrenalina na veia, quando a adrenalina entra, é cada um. Eu imagino Pedro, que era dono do barco, jogando a água para fora, com a cumbuquinha. João não era o homem da energia, era o homem da oração. Jeová Jireh, eu não posso morrer não. Filipe era o evangelista, deve ter pensado o quê? Posso morrer não, tem muita gente para evangelizar, pois.
Judas Iscariotes era o tesoureiro, deve ter pensado o quê? Se afundar vai ser um prejuízo tremendo. Tomé era o incrédulo, deve ter pensado o quê? Falei para a gente não vir. Natanael era o exigente, deve ter pensado o quê? Falei para a gente vir num barco maior. André era o brincalhão, André era aquele que estava de olho no lanchinho do menino, na multiplicação dos pães, lembra? Que André falou para Jesus, aí Jesus, tem um garotinho aí com 5 pães e 2 peixinhos. Não dá para todo mundo, mas a gente toma e come, não é verdade? Jesus foi na brincadeira de André e criou na Palestina o primeiro McFish da história, não é verdade? O sanduíche do pão com peixe, não foi o McDonald's, foi ele. Lá no meio do mar, tudo escuro, adrenalina na veia. Isso, ó, tem um carro aqui todo aberto, seção anúncio. Ó, um Celta prata, JSJ 1416. Se é seu, vai lá fechar, porque ainda bem que você não está no Rio de Janeiro. Lá nego rouba o carro da gente andando. Está 100 por hora, de repente você olha. Eu não estava de carro, gente. A chapa lá é quente. Mas para pensar, volte aqui. Estão lá no barquinho, tudo escuro, adrenalina na veia. Jesus falou que ia, mas não. Porque tem gente que diz que Deus não demora. Ah, não demora não? Então o que o salmista quis dizer com essa frase? Senhor, apressa-te me socorrer. E às vezes demora de propósito. Maria e Marta mandou um recado para Jesus e a Betânia que era urgente. Jesus falou para os mensageiros, pode ir que eu já estou indo. Falou para os discípulos, estou a fim de ir agora não. O caso era tão urgente que Lázaro morreu no mesmo dia. E Jesus sabia que ele morreu, porque falou para os discípulos, Lázaro bem morreu. O discípulo deve ter pensado, e era amigo dele, hein? 4 dias depois, ele disse para os discípulos, vamos para Betânia? 2 dias, mas chegaram lá com 4. Vamos para Betânia? Eu imagino os discípulos pensando, ele está de brincadeira. E lá ver Marta agora, 4 dias. A gente não precisa de óleo de unção, precisa de óleo de peroba. Jesus chegou lá, Lázaro mortinho. Marta já falou, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria? Marta deve ter pensado, o dia que eu chamei o senhor para fazer um lanche, o senhor foi na mesma hora, é ou não é verdade? Agora que eu estou precisando do senhor, o senhor chega com 4 dias. Mas Jesus olhou para Marta e falou, calma Marta, calma Marta! Calma Marta, cheguei! Marta falou, mas eu bem sei que tudo aquilo que o senhor pedir a Deus em seu nome. Jesus falou, calma Marta, que Lázaro vai ressuscitar. Ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu queria meu irmão aqui agora. Aí Jesus já estava perdendo a paciência. Falou, Martinha, presta atenção, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vamos ver o defunto. Chegou lá todo mundo chorando, Jesus chorou também e falou para Marta, manda tirar a pedra. Marta falou, mas já está fedendo, não está mais tempo, era 4 dias, lembra? O senhor chegou atrasado. Jesus falou, manda tirar a pedra. Por que ele não ressuscitou Lázaro com a pedra lá? Porque Lázaro sozinho não empurrava a pedra. E quem é que abriu o sepulcro? Morto, gritando, suposto morto. Se você está no enterro, que fechou o caixão, o defunto diz, me tira daqui, o que tu faz? Sai daí, meu irmão, você é, na verdade. Se vira, empurra. E essa história termina com Lázaro vivinho, porque Jesus pode até demorar, mas atrasado ele não chega. Falou para o discípulo, eu vou aí, me espera. É ou não é? Estou chegando. Escureceu, cadê ele? Nada dele. Eu imagino eles conversando, ele falou que vinha, né? Mas vem não. Quem é que vai trazer ele no mar desse jeito? Na 4ª vigília da noite. Você sabe que hora é 4ª vigília? Você deve estar pensando, irmão, não sei nem que hora é a primeira. A quarta começa, a primeira começa às 18, às 6 da tarde. 18 horas, e muda de 3 em 3. De 6, ou da 18 a 21, a primeira. De 21 à meia-noite. De meia-noite às 3. E de 3 às 6, Jesus foi encontrar com eles, que horas? Depois das 3. 3 da manhã, tudo escuro, vem ele em cima d'água, dando um rolezinho.
tranquilão, literalmente tirando onda. Vem ele em cima da água. Quando alguém gritou de longe assim, ó, do barco, quando viu Jesus, é um fantasma! Vê se isso é coisa de alguém gritar, gente. Já está todo mundo com medo. Ninguém correu, ninguém. Não tinha para onde correr, estava em alto mar, né? E foi aquela confusão, socorro, socorro, fantasma. E não tinha mulher não, hein? Era só machão. Aí Jesus gritou lá de fora, calma gente, que fantasma o quê? Sou eu. Aí Pedro, é sobre ele que eu quero falar, por isso que eu dei essa volta toda. É o primeiro cara que faz diferença. Pedro se aproxima na beiradinha do barco, olhou e falou assim, é o senhor mesmo? Ele não está nem reconhecendo. Tudo escuro, o barco sacudindo. Aí, se é o senhor, eu quero ir aí. E Pedro bebeu. Não, tem um cara andando em cima d'água. Alguém já falou que é fantasma. O cara já falou que é Jesus. Pedro não sabe quem é. Se tinha um local seguro naquela ocasião, qual era? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Esse é o problema. Nós queremos viver a glória de Deus, mas não queremos sair do barco. Nós queremos viver o milagre de Deus, mas queremos continuar na mesmice. Deus está esperando você dizer, eu quero sair do barco. Porque a hora que você orar como nunca orou, você vai ver a glória de Deus como nunca viu. O dia que você fizer o que nunca fez, você vai provar o que nunca provou. Pedro diz, eu quero ir aí. O que os discípulos devem ter pensado, o restante? Principalmente Tiago e João, que era sócio de Pedro. Deixa ele ir. Ele não quer ir. Deixa ele. E pior, sabe o que eu tenho aprendido, gente? Que quem não sai do barco detesta ver você sair. Quem não vence, detesta ver você vencendo. Quem não faz, detesta ver você fazendo. Quem não sai, fica torcendo para você afundar. Afunda, afunda. E eu gosto de Jesus, porque Jesus poderia dizer para Pedro, Pedro, não vem aqui, é muito perigoso. Para andar em cima d'água, tem que ter uma técnica especial. E só eu detenho tal conhecimento milenar. Foi isso que Jesus disse para Pedro? O que é que Jesus disse para Pedro? Vem, filho, vem. Você quer andar em cima d'água? Eu vou financiar isso para você. O que você quer viver em Deus? Fala com Ele, e Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Pare de murmurar, pare de reclamar. Isso não te leva a lugar nenhum. Fale o que você quer, ainda que os outros torçam contra, deixe torcer. Pedro disse, eu quero andar em cima da água. Jesus disse, parei para te esperar, sai, pode sair. E Pedro vai sair do barco diante. E anda, se tu acredita, botou Isaac Newton no bolso nessa passagem. Pedro sai do barco e Jesus está bem parado. E lá vai Pedro, andando em cima da água. Primeira pergunta que eu tenho a te fazer: quem foi atrás dele? Porque quando Deus mandar você fazer algo diferente, não espere que os outros venham aderir. Deus te mandou, faça. Amém? Pedro sai do barco e anda sobre as águas. E sabe qual é a diferença desse texto? Um culto de domingo na igreja primitiva, onde 11 homens poderiam se levantar dentro da igreja e dizer: esta semana nós vimos um homem andando sobre... Mas no culto de domingo da igreja primitiva, um homem poderia se levantar dentro da igreja e dizer: o homem que eles viram andando, sou eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Quem você quer ser? Está na hora de você ter suas próprias histórias. Está na hora de você viver, de experienciar suas coisas particulares com Jesus. Sabe?
Eu tenho aprendido isso. Faça o que nunca fez. Fala para seu irmão, faça o que você nunca fez. E viva o que você nunca viveu. Não reclame da vida. É ou não é? Tem gente que só sabe dizer, minha vida não acontece nada de novo, minha vida não acontece nada. O que você faz de novo, miserável? Você não faz nada de novo. Faz o que você nunca fez para sua mulher. Aí, mulher, quem é a mulher que está aqui hoje e o marido não está? Levante a mão, esposa. Aí chega em casa hoje, pega o cara, distraído, garra ele e beija na boca dele até ele fazer assim, ó. Ele vai falar, você endoidou? Você diz, não, saí do barco. Você vai ver. Você não faz nada de novo. Sai daqui para fazer algo de novo para a empresa que você trabalha. Se a empresa que você trabalha não te reconhecer, Deus abre uma porta maior e te coloca lá, meu irmão. O problema é que o diabo hoje quer uniformizar. Faça o que todo mundo está fazendo, pensa o que todo mundo está pensando, visto o que todo mundo está vestindo. Compre batom, compre batom, compre batom. Seu filho merece batom, pelo amor de Deus. E sabe o que me encanta? É que Pedro viveu coisas magníficas com Jesus. E a Bíblia diz que o discípulo a quem Jesus amava, quem era? E eu aprendo que para viver maravilhas de glória com Deus não depende de amor, depende de atitude. Viva coisas, fale com Ele, peça a Ele para tu andar em cima d'água. Comece no rasinho. Não é verdade? Mas fala com ele, fica aí, ninguém gosta de mim, as coisas para mim não acontecem. Detesto comiseração, autopiedade. A história da escova de dente conversando com o papel higiênico. Escova de dente falou com o papel assim, papel. Eu fico tão triste da minha vida. E o papel higiênico falou, com o quê? E ela disse, eu fico pensando, papel, que ninguém nessa vida tem um emprego pior que o meu. E o papel higiênico olhou para ela. Falou, escova. Fala besteira não, menino. Não fala besteira não. Eu tenho passado por cada situação, escova. Então coloca uma coisa no seu coração. Pare. O milagre está esperando por você. E você está esperando. E o milagre não veio por quê? Porque ele está esperando uma atitude sua. É ou não é? Para a gente ganhar tempo, te mostrar outra pessoa sensacional. Abra sua Bíblia. 1 Samuel. Olha esse cara, que cara fantástico. 1 Samuel 17, 24. Samuel 17, 24. Amém? Leia comigo. Todos, vendo aquele homem, fugiam e temiam. Presta atenção, olha para mim agora eu quero a sua atenção. Essa passagem conta a história de quem? Davi e quem? Quem era Golias? O problema, o gigante. Se tem uma coisa que para crente é com fartura, é problema. Que alguns irmãos teimam de chamar de problema. E quem tem um problema está com dois problemas. Um com a língua portuguesa. Para pensar. Todo mundo, o problema quem era? O gigante. Pare. Por que o gigante era problema? Porque todos os homens olhavam para quem? Para o gigante. Você quer vencer? Para de ficar olhando problema. Se você olha para o problema se maximiza. Olha para Deus que o problema diminui. É ou não é? Fica olhando para o problema. Nossa, o câncer. Esse dia uma senhora falou comigo, estou com câncer, filho, vou morrer. Falei, minha senhora, eu não tenho câncer e vou morrer.
para de se vitimizar. O senhor é muito engraçado. Falei, não, mas é verdade. Não, não é. Ela falou, o senhor ora por mim, para Deus me curar? Eu falei, claro. Feche os olhos. Falei, Senhor, cura essa moça, em nome de Jesus, porque se o senhor curar, todos nós vamos ver a sua glória. Mas se o senhor não quiser curar, ela vai ver a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Quando abri o olho, ela estava olhando para mim. O senhor é muito engraçado, hein? É só uma questão de ótica, Ana. Esse dia o cara falou comigo, o Rio de Janeiro é violento. Falei, violento que nada, rapaz. Um lugar bom de morar. Ele diz, lá tem caveirão, bala perdida. Falei, a Bíblia tinha flecha perdida. Ele falou, não, o Rio é violento. Falei, violento era o jardim do Éden. Ele disse, por quê? Falei, porque Caim matou Abel, morreu 25% da população num dia só. Tinha 4, morreu 1. É um índice alarmante. Eva poderia dizer, nem vou sair no Éden, não é verdade? Precisamos de segurança pública. Pare de ficar olhando para problema, rapaz. Olhe para o Senhor. Todo mundo olhava para o gigante. E se eles olhavam para o gigante, o que é que eles sentiam? Medo. O gigante. O pessoal olhava para ele e falava, nossa, que gigantão. Mas religiosos diziam, benza a Deus, grande, hein? Mãe dele deve ter tido dificuldade, hein, gente? Essa coisa enorme. O gigante era matador profissional. Se vivesse hoje no Rio, seria chefe de grupo de extermínio. O cara matava o tal do gigante. Especialidade dele, duelo. E propôs que não houvesse guerra entre Filisteu e Israel, mas que houvesse um duelo, onde ele era o representante. E agora? Quem poderá nos defender? O gigante falava durante 39 dias, tem algum homem aí? Se tiver, cai na roda. Acho até que esse gigante não era muito firme. Tem um gigante 39 dias pedindo um homem. Gigante meio esquisito, Ana, deixa esse troço quieto. Aquele gigantão gritando, tem algum homem aí? E em Israel não se ouvia nenhum ruído. Todo mundo quietinho. Eu imagino o pessoal conversando. É grande, né? É, mas vale um covarde vivo que um herói morto. Nem escutei ele falar isso, nem escutei. Deixa falar não machuca. No 40º dia, chega no vale de Socó ele, Davi, puxando um jumentinho com um pãozinho, um queijinho e um leitinho. Coisa de mineiro. Chegou, estacionou o jumento dele, falou para o irmão, como é que está a guerra aí? O irmão falou, está tudo sob controle do gigante. O cara é grande pra caramba, então o cara é perigosíssimo. Nesse exato momento, quem é que sai do meio das fileiras dos filisteus? O gigante, aquela coisa. Saiu, escudo grandão, lança, toda indumentária de guerra, aquela coraça, capacete, tudo. E o gigante falou, tem algum homem aí? Se tiver, cai na roda. Todo mundo ficou quietinho, no mesmo barco. Aí Davi olhou para o gigante e falou, hã? O irmão dele falou, cala a boca agora. E vai apacentar as ovelhas do papai, seu pretensioso. Davi falou, não é assim não. O que vão dar para quem matar esse gigante? Alguém falou, quem matar o gigante, casa com a filha, ou primeiro fica rico. Ele falou, bom negócio, mas o pessoal falou, mas tem que estar vivo. Segundo presente, quem matar o gigante, casa com a filha do Davi. Era garoto, novo, jovem, essa juventude aí, sabe que essa turma se converte, mas os hormônios não. Nunca vi hormônio aceitando Jesus, não é verdade? Testosterona na veia, Davi queria aquela princesinha. E terceiro prêmio, quem matar o gigante não paga IPVA, IPTU, INSS, ISS, não paga imposto mais. Davi falou, pode falar com o gigante que eu arrebento ele.
Pode falar com o gigante, que eu mato. O que o pessoal falou? Maconha. Isso é cocaína, rapaz. Comeu a cabeça desse garoto, crack. Vê onde a Cracolândia, que ele é frequentador assíduo desse negócio. Porque todas as vezes que Deus toca no seu coração para você fazer o que ninguém está fazendo, vão achar que você enlouqueceu. Todo mundo tinha medo, menos, pelo menos tinha controle do medo. Falou, mata esse gigante, hein? O pessoal falou, pode fazer o antidoping. Tá doidão. Juventude, ímpeto, droga, sexo, droga, rock and roll. Woodstock. Esse menino é doido. Alguém falou, leva ele para Saul. Aí chegou lá, falou, olha, Saul, esse menino aí, ó, toca para tu aí, músico. Ele fumou alguma coisa aí, porque ele falou lá na frente de todo mundo que quer encarar o gigante, quer ser o representante legal de Israel contra o Golias. Saul chamou Davi e falou, Davi, vem aqui, deixa eu explicar uma coisa para tu. Você não pode matar o cara é matador desde garotinho. Entendeu? E outra coisa, se tu morrer, quem é que toca para me dormir? Não tem Gadernal, Lexotan, não tem nada disso não. Davi, vai para casa, meu filho, toma conta de ovelha, que isso é coisa para homem. Davi falou, Saul, deixa eu falar uma coisa para tu, Saul. Estava eu apacentando as ovelhas de papai, quando veio um leãozão para pegar uma ovelhinha. Agarrei o leão e falei, aí leão, aqui tem pastor, meu irmão. O leão me encarou, eu matei o leão. Em outra ocasião veio o ursão para pegar uma ovelhinha, peguei o urso e matei o. Se esse cara é campeão dos filisteus, eu sou o rei da selva. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu? Qual deles que te derrotou? Então não é esse que você está enfrentando hoje, nem o que você vai enfrentar amanhã, que vai te derrotar, porque o Deus que te deu vitória no passado, é o mesmo Deus para te dar vitória hoje. Não se acovarde. Davi olhou e disse, eu mato o gigante. Saul falou, tem certeza? Ele disse, tem. Saul disse, então foi um prazer ter te conhecido. Pode ir, mas vai com a minha armadura. Aí Davi botou a armadura do rei, ficou igual um robô. Falei, Saul, não dá para eu ir com isso aqui não, cara. Se tem uma coisa que eu tenho que ter na frente do gigante, é mobilidade, possibilidade de fuga. Vou ficar igual um otário lá parado? Sim, ele vai me dar uma cacetada. Tirou aquela armadura, até porque a armadura de um dissimulado, covarde, desobediente como Saul, jamais serviria para um valente, comprometido com Deus como Davi. Tira aquela coisa tudo, joga fora, passa no riacho, pega quantas pedras? Quantas? Não. Quantas? 5! 5 pedrinhas. Por que ele pegou 5? Porque estava com medo. Não é? Pegou 5. Isso dava a ele o direito de errar. Você leva uma pedra só. Vai dar tudo certo. Ih, errei. Sai correndo. Você tem que aprender, meu filho. Tu tem que ter uma reserva na sacola. Nem sempre as coisas vão sair como você espera. Esse dia eu fui pregar num culto, tinha gente pendurada até na janela. E o povo canta, e canta, e canta, canta. Cantaram Poderoso Deus umas 30 vezes. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Eu falei, eu já sei, meu Deus do céu, que é poderoso. Isso é música ou é mantra? E canta o jovem, canta as crianças, canta a senhora, cantou os visitantes, cantou os vizinhos, cantou todo mundo. Eu falei, que hora que eu vou pregar nesse negócio? 9h15, agora vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. Eu falei, essa hora tem que ser poderosa mesmo, Ana. Aí, olha que coisa. Peguei a Bíblia, abri, peguei a pedra que eu tinha preparado, meu esboço, para atacar neles. Feio do lado, peguei o microfone, cheio de autoridade, e disse, a paz do Senhor, acabou a luz.
Acabou a luz aí. Acabou a luz, aquele tumulto, calor. E não dava porque eu estava com um esboço grande. Falei, essa pedrada falhou, hein? Como é que nós vamos fazer? Eu falei, você não dá para abrir a Bíblia não, né? Então vamos no Salmo 23. Recitei o Salmo 23 de cabeça. Acenderam as velazinhas na lateral da igreja, na janela. Fiz a primeira pregação minha romântica, a luz de vela. Foi fascinante, Deus trabalhou, operou, preguei mesmo, mandei fogo naquela turma. Quando eu falei amém, que eu acabei a pregação, a luz voltou, ainda cantaram 2 hinos para acabar o culto. Nem sempre as coisas vão acontecer como você espera. Você precisa entender e colocar isso no seu coração, amém? Isso! Davi foi para lá, encarar o gigante, 5 pedrinhas, uma tiradeira e um pedacinho de pau. Chegou lá, o gigante já está lá, aquela coisa. Israel também está lá, não sei fazendo o quê, ninguém acreditava na vitória do Davi. Eu imagino eles conversando, conheceu ele? Novo, né? O pessoal falou que é droga, Ainda bem que o pai dele tem mais 7 filhos, é o caçula, não vai fazer tanta falta. Quando o gigante viu Davi, o gigante falou, ô garoto, está pensando que eu sou cachorro? Ou você vir a mim com esse pedaço de pau e essa pedrinha, eu vou matar você, menino. Mas não vai deixar nem ter nem enterro. Eu vou matar você. Vou abrir você e vou deixar para os bichos te comer. Quando Golias terminou de falar, Davi falou, ô grandão, presta atenção no serviço. Quem vai matar você sou eu. Vou dar uma pedrada nesse cabeção seu. Já está tudo certinho aqui na minha cabeça. Tem 5 pedras, meu filho, 5. É quase uma pistola, é ou não é verdade? Vou dar-lhe uma pedrada nessa cabeça sua, rapaz. Você vem a mim com escudo, espada, lança e outras indumentárias mais, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, vai botar você na minha mão. Pare para pensar, gente. É isso que tem que se multiplicar, sabe? Esse comportamento, gente olhando para o gigante e dizendo, aí gigante, tu é maior que eu, mas eu tenho um aí comigo, vou matar você. Davi pegou aquela pedra, mas deu-lhe uma pedrada naquela cabeça, que para acabar com dor de cabeça era caixa de paracetamol fechada. Que gigantão, grandão, matador profissional, experiente no duelo. Davi deu. Por que Davi matou Golias com a pedrada? Porque ele era bom em tacar pedra. Você quer ser vencedor? Seja bom naquilo que você faz. Pare de ser meia boca. Pare de fazer as coisas de qualquer maneira. Tudo que vier à tua mão para fazer, fazer conforme todas. Faz com excelência, meu irmão, e Deus vai te honrar. Davi era bom em tacar? Então Deus falou, tu vai matar ele na pedrada. Davi deu-lhe uma pedrada com aquela coisa terrível. Caiu, estalada lá no chão. Aí Davi foi lá, até eu ia agora. Deve ter falado, e aí, ô gigantão, quem é o quê, de quê, para quê, por quê? Machão você, né, matador, né? Vou cortar sua cabeça agora, você vai ver. Por que Davi cortou a cabeça do gigante? Você já viu alguém na rua sem dente? Já? Sem cabelo? Sem perna? Sem cabeça? Porque problema não é para você arrancar os dentes dele, que ele corre atrás do seu banguelo. Problema não é para você raspar a cabeça dele, que ele corre atrás de você careca. Problema não é para dar paliativo, corta a cabeça do problema. Entendeu? Problema se resolve, arrancou aquele cabeção, levantou aquela coisa cinematográfica, entrou Israel com as mulheres tudo gritando, chegou o machão, aí, sem contar o exército de Israel que tomou força, correu atrás dos filisteus. O que aconteceu em Davi se multiplicou para os demais. Deus está esperando
Os gigantes estão aí, não para te derrotar, mas sabe para quê? Para que o mundo veja a glória de Deus se manifestar na sua vida. Para que a sua história seja notória aos ouvidos dos outros. É assim que funciona. Está assim de gente te olhando e torcendo para você perder, afundar. E deixa torcer. Jesus estava assim de gente torcendo contra Jesus. Ele nunca se preocupou com isso. Você vê que Jesus gostava dos fofoqueiros. Gostava mesmo. Até porque era a mídia da época. Você vê que quando ele curava alguém, ele falava uma frase mágica no mundo fofoqueiro. Qual é? Vá e não conte para ninguém. Então deixe o povo torcer contra. Porque quem vai torcer contra vai ter que levar a notícia da sua vitória. Pare para pensar. Vamos para o último texto, rapidinho, para não passar do horário. Juízes 6. Juízes 6, verso 11. Pedro, Davi e agora Gideão. Juízes 6, 11, amém? Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Birezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo Quem aqui na igreja, seja franco agora, não sabe o que é lagar, levante a mão. Isso, só para me falar o que é. Senão a gente fala lagar, o povo fica, lagar. Lagar. Era bem no lagar, sabia? Mas o que é lagar? Sei lá, deve ser metade de uma lagarta. A mente vai por associação. Porque na língua portuguesa tem um montão de coisas que a gente não sabe. Tem palavra com um montão de significado, tem palavra que não tem significado nenhum, explica tudo. Quer ver uma palavra com um montão de significado? A palavra graça. Me ajude aí, nós somos salvos mas a salvação não é mas eu queria saber qual a sua. O culto amanhã na casa da nossa irmã. Queria dizer que hoje você está uma. Queria perguntar o que você está achando. Numa palavra só. Pregação está a minha cultura. A palavra coisa, o que é coisa? Fala para mim o que é coisa. Coisa não é nada, mas explica tudo. Se eu estivesse aqui falando e falasse assim, estou sentindo uma coisa estranha. Depois eu tenho bem uma coisa para te falar. Gente, a coisa está feia. Já virou até verbo. Tem gente falando, eles estão coisando. Língua portuguesa tem destroço. Isso tudo só para explicar lagar. Lagar é um tanque para beneficiamento de uva. Isso é lagar. Só que o texto diz que Gideão está malhando onde? E trigo não malhava no lagar. Trigo malhava onde? Na eira. O que era a eira? Era um campo aberto, amplo, onde o trigo era jogado. Passava-se algo por cima, recolhia depois com a pá. E o texto diz que ele está malhando trigo O que é isso, gente? O que a Bíblia quer dizer com um homem que malha trigo no lagar? Olha só. Ele precisava de uma eira para malhar o trigo, precisava. Ele tinha uma eira. Ele tinha A eira era o ideal, não era? Mas a realidade dele era o quê? Porque eu quero falar uma coisa com você. Você tem que aprender a encarar a sua realidade. Por mais desconfortável que ela seja, por mais apertado que ela seja, por mais injusta que ela pareça, nunca negligencie sua realidade. Encare sua realidade, para que você alcance o seu ideal. O ideal para ele era a eira, mas ele não tinha a eira, ele tinha o lagar. Era apertadinho, era desconfortável, era, mas era o que ele. Hoje eu vejo gente que porque não tem o que quer, não trabalha o que tem. Eu tinha um Corsa a gás um tempo atrás. Pensa num carro para quebrar.
Se apaixonou por reboque. Não podia ver um reboque e ele parava. Uma vez ele quebrou, eu mandei rebocar. Quando ele chegou na frente da oficina, o mecânico ligou, ele pegou. O mecânico falou: o que ele teve? Eu falei: vontade de andar de reboque, só pode. Aí eu fui pregar lá no Rio, na igreja de uns amigos lá, Cassiane e Jairim. Aí, na hora de ir embora, o cara foi me levar, ajudar a levar meu material no carro. Quando ele olhou meu costa, ele falou assim: falei: o que foi, meu irmão? Ele disse: tu não tem vergonha de andar nesse carro, não? Eu falei: tem, parei até longe. Ele falou: rapaz, tu é um pregador da palavra, um homem de Deus, você não pode andar nisso? Eu falei: ô miserável, deixa eu falar uma coisa para tu. Tu acha que isso é meu ideal? Você acha que isso é o que eu quero para mim? Isso não é o que eu quero, isso é o que eu tenho. Então é feio, mas é meu. Quebra, mas é meu. E não me perturba que eu já estou invocado. É a minha realidade. Qual é a sua realidade? Aquele marido que tu achou que era príncipe e casou com um sapão. Beija esse sapo, beija esse sapo. Que uma hora ele vira, ou você vira uma sapa, uma das duas. Também pode, não é verdade? Pare para pensar. É a sua realidade. Você tem aquele filho que olha para o menino e diz: Senhor, eu gerei um alien. Você é o 8º passageiro da minha nave, querendo me engolir. Você olha para a sua sogra e diz: meu Deus, vou comprar uma cama redonda, porque cobra dorme enrolada. É ou não é verdade? A realidade é sua, rapaz. Você tem o que? Aquele dinheirinho pequenininho, ninja. É um dinheiro ninja, aquele que chega na tua casa e... Ué, cadê o dinheiro que estava aqui, meu Deus do céu? É a sua realidade hoje. Ela tem que ser em cá. Andei muito tempo no meu Corsinha, meu irmão. Andei uns 4 anos. Bicho quebrava. Uma hora ele me carregava, outra hora eu carregava ele. Era reciprocidade. Trabalhei meu Corsinha, troquei meu Corsinha num Fest, troquei meu Corsinha num Clio, troquei meu Corsinha num Corolla, troquei meu Corolla num Corolla novo. Agora estou trocando meu Corolla numa Hilux, que é onde eu estou a fim de ir. Mas, quando as pessoas veem a Hilux, não saem do Corsinha. Opa, encare sua realidade, por pior que ela seja. Você não está sozinho. A vara e o cajado do Senhor estão contigo. Pare com isso. Amém? E aí, versículo 15, para me terminar. Versículo 15. Amém? Vem aqui falar uma hora. Os outros rir. Esse dia o moço falou: o senhor é engraçado pra caramba, hein? Falei: minha senhora, engraçado é Jesus. Pense em alguém engraçado. Gente, eu leio a Bíblia, eu fico morrendo de rir. Com as coisas que Deus, com Jesus. Deus aparece para Elias e diz: Elias, mandei bem uma viúva te sustentar. É ou não é uma brincadeira? A mulher que só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele está brincando. O dia que vão prender Jesus no Getsemane, adrenalina na veia, todo mundo nervoso. Jesus se aproxima do soldado e diz: quem vocês estavam procurando? O cara está 38 anos no tanque, enfermo. Jesus se aproxima dele e pergunta: queres ficar são? Não, eu não. Eu venho no tanque de bobeira todo dia. Palhaçada que eu venho para cá. O camarada, cego de nascença, grita: Jesus, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Jesus manda chamar o cara e pergunta: o que queres que eu te faça? Eu queria que o senhor me desse um cão guia. Se o senhor me desse um cachorro, ia me ajudar tanto. Puxa vida. É ou não é brincadeira? E vocês vão dizer que eu sou engraçado. Vai ler a Bíblia que você vai ver. Pare para pensar. Versículo 15, para a gente terminar, senão o pastor não deixa eu voltar mais aqui.
Verso 15. Juízes 6:15. Amém? E ele lhe disse: ai, meu senhor, com que livrarei? Minha família a mais? E Manassés e eu? Quem está falando isso? Quem está falando? Para quem? Para quem que ele está falando? Para Deus. Olha Gideão falando com Deus, ó. Senhor, queria falar uma coisa com o senhor. Eu acho que o senhor não sabe quem eu sou. Deixa eu explicar ao senhor. O senhor quer que eu lidere, influencie os outros, multiplique. Mas eu quero avisar uma coisa para o senhor. Pense num cara ferrado. Ó, minha família é a mais pobre. Nós não temos dinheiro. E se o senhor não sabe, eu sou o mais novo, eu não tenho nem a bênção da primogenitura. Não vai rolar. Deixa eu falar uma coisa para você, se você quer vencer. Você tem que aprender a vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. As circunstâncias vão dizer para você o quê? Não. E Deus diz para você o quê? E você acredita em quem? Teoricamente é assim. Na prática, nós temos a tendência a acreditar na circunstância. O cara foi acusado de um crime que não cometeu, levaram a júri. 3 votou a favor e 3 contra. Ele era inocente. Acusação de assassinato. Ele acreditava que Deus podia fazer o impossível. Como houve empate, o juiz tinha que dar o voto. O juiz queria incriminá-lo, mas queria sair como bonzinho de sua corte. O juiz falou para ele: eu vou te dar uma oportunidade, filho. Eu vou escrever condenado num papel e absolvido no outro. Vou fechar, você tira, essa vai ser a sua sorte. Só que o juiz escreveu condenado nos dois, porque queria condená-lo, o outro ia ficar com o juiz mesmo. O rapaz chegou lá na frente, pegou um papel, o juiz pegou e guardou o outro imediatamente. E o rapaz falou: eu creio que Deus vai fazer um milagre por mim. E o juiz pensou: duvido, eu escrevi condenado. E o rapaz disse: Deus vai me livrar dessa. E o juiz pensou: se aparecer escrito absolvido nesse papel, até eu acredito. Só que o rapaz disse: para que todos saibam que eu acredito no meu Deus, não quero nem saber o que está escrito aqui. Comeu o papel. Quando ele comeu o papel, o juiz teve que abrir o outro. O outro estava escrito o quê? Então o que ele comeu tinha que estar escrito o quê? Ele falou: vou embora, rapaz, em nome de Jesus. Sempre tem uma saída. Vença as limitações impostas pelas circunstâncias. Feche seus olhos agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Pode fechar. Isso. Feche aí, meu Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, como é bom falar da Tua palavra, como é bom ouvir das Tuas verdades, aprender os Teus ensinamentos. Quero Te agradecer, Senhor, pela honra de estar neste lugar, conhecendo este povo, podendo compartilhar a Tua palavra com eles. O Senhor conhece a realidade de cada um, mas também conhece o ideal de cada um. O Senhor conhece as limitações, o Senhor sabe dos gigantes e conhece o vento contrário. Mas nós vamos sair do barco, confiados na promessa, encarando realidade para alcançar ideal. Ser com teus filhos, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Vale um amém? Amém. Que Deus te abençoe. Foi um grande prazer ter estado com vocês. E eu só quero, o pastor me autorizou, lá fora vão estar meus DVDs. Alguém aqui já assistiu algum vídeo meu? Levante a mão. Isso, vai estar lá. Fiz um valor legal para vocês, R$10 cada DVD. Só que moro no Rio e não devolvo dinheiro. Pense antes de comprar. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui agora, que é sério. Sou contra a pirataria, sou contra. Agora vou falar algo com vocês muito sério. O meu material, você pode copiar e dar para quem você quiser. Você não compre
nem por 50 centavos, se alguém tentar te vender. Agora, para você dar de presente, copia e dá. Você pode pensar, pastor, mas se eu copiasse seu DVD, você vai levar prejuízo. Eu sou o autor, eu que produzo, então eu posso autorizar. E eu nunca vou levar prejuízo se o reino de Deus está sendo expandido. Amém? Se quiser adquirir, vai estar lá. Tem 21 títulos para a família, para a juventude. Fique à vontade. Que Deus abençoe. Foi um grande